Glória a Deus. Graça e paz para todos nessa noite, amém? Alegria estar de volta aqui nessa casa, nessa minha segunda casa. Alegria estar com o pastor Dilon, pastora Eichla, toda a família, Advec. Está aqui com a minha esposa. A gente está, na verdade, semana passada nós completamos 30 anos de casados. Então, a gente está dentro dos nossos 15 dias que a gente tirou para nós, né? E a última semana a gente está aqui em São Paulo e com os nossos amigos, e glória a Deus por isso. Mas eu quero ir direto à palavra. Quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 18, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18. Nós estamos no culto da vitória. Amém? Deus não te criou para derrota, irmão. Não, eu acho que eu entrei na igreja errada hoje, Odilon. Eu vou repetir: Deus não te criou para derrota. Você pode passar por momentos de derrota, por momentos de dificuldade, mas derrota não é habitação de crente. Murmuração não é repertório da boca de crente. Deserto não é morada para crente. Tudo isso existe para processar a gente, para tratar com a gente, para trabalhar em nós, né? Até porque você, quem é pai aqui? Pai, mãe, quem é pai aqui? Você sabe que nem tudo que você pode dar para o seu filho, você dá de uma, né, assim, de mão beijada. Porque quando nossos filhos não ouvem não, se você não impõe limites, ou se eles não entendem que as coisas vêm através de sacrifício, quando tudo vem muito fácil, eles não dão valor. Não é verdade? E nós somos filhos de Deus, e às vezes também Deus nos trata como filhos. Às vezes tem um momento da correção, mas às vezes é o momento do não, a fim de quê? De crescimento, a fim de amadurecimento, a fim de que você não desperdice uma herança fora de tempo. Porque herança é bênção, no tempo certo, mas você pega uma herança de, 10 milhões de reais, dá para uma criança de 5 anos de idade. Ela não vai saber o que fazer. Então, Deus na nossa vida, Deus é um Deus que Ele trabalha por fases também, amém? E nenhuma fase vem para derrotar ou destruir a gente, mas vem para fortalecer, nos fazer crescer, amadurecer na fé. Somos expostos a desafios também, cumprir a vontade de Deus. 99,9% das vezes não é muito confortável. O amém foi fraco agora. Na vontade de Deus, meu irmão, você será resistido. Não por Deus, mas cumprir. Quando Jesus manda os discípulos entrar no barco, fala: atravessa para o outro lado que eu encontro vocês no meio do caminho. Eles obedeceram, entraram no barco, e 3 horas da manhã, uma tempestade. Eles podiam falar: a gente está aqui obedecendo a Deus, a gente está atravessando tempestade. Mas é isso mesmo. É no meio da caminhada que a nossa fé é fortalecida. A fé, ela é importante para o começo e importante para o final, mas ela é fundamental para o meio. Amém? E eu quero ler com você aqui esse texto bem conhecido, que você sabe que houve um rei em Israel. Isso você pode ler a partir do capítulo 17, um capítulo anterior a esse, do que nós vamos ler um trecho. Um homem chamado Acabe, que assume o trono, o reinado de Israel. E ele vai dizer à Bíblia que ele fez as piores coisas dos que os reis anteriores a ele fizeram. Coisas terríveis, abomináveis. E ele vai e se casa com uma mulher bendita chamada Jezabel. E aí ele institui o culto a Baal, ele se torna idólatra. E a Bíblia fala que isso subiu assim de maneira terrível diante de Deus. Deus viu aquilo e ficou assim magoado, triste com o rumo que a nação estava tomando. E aí Deus sempre tem o seu caminho para fazer o povo se voltar para Ele. Eles acreditavam. Por que eu estou dando essa introdução? Para você entender o porquê por que não choveu quando Elias emitiu a palavra. Por que Deus levanta Elias?
Porque eles acreditavam que Baal era o deus da chuva. Cultuavam a Baal e diziam que Baal controlava a chuva, que Baal controlava o tempo, Baal que fazia chover, Baal que mandava parar de chover. Então Deus vai, levanta um profeta, e aí eu falo, profetas verdadeiros falam aquilo que Deus mandou falar, não aquilo que tem a ver com a sua conveniência e com a sua vontade. Tem muita gente enganada hoje porque vai atrás do profeta da conveniência, o profeta que adivinha CPF, o profeta que diz que tu vai viajar o mundo todo, mas nunca confronta o teu pecado, nunca diz que tem que abandonar a amante, o pecado, adultério. Então aí muita gente vai atrás desse tipo de palavra profética, que é a profecia da conveniência. Mas profetas verdadeiros têm compromisso com aquilo que Deus manda eles falarem, custe o que custar. Porque quando Elias decidiu dizer sim, ele colocou a cabeça dele a prêmio. Porque o mesmo Deus que diz assim, vai e profetiza, é o Deus que disse, agora vai, corre, foge, se mete o pé daí, velho. Deus levanta Elias e fala, avisa lá para o rei, que não vai chover até que você diga o contrário. Agora, mete o pé, vai lá para junto do Jordão, se esconde. E aí você sabe mais ou menos o que acontece. E nós chegamos aqui no capítulo 18, aonde tem aquela batalha, aquele fight, onde Elias derrotou os profetas de Baal. 3 anos e meio haviam se passado, 3 anos e meio que não chovia sobre a terra, 3 anos e meio que o próprio profeta sofreu as consequências da sua profecia. Eu acho que você não entendeu aqui. Deixa eu repetir, profetas é aqueles que profetizam e às vezes ele mesmo tem que enfrentar o processo do agir de Deus, da correção de Deus no meio daquela nação, não aquele que profetiza e foge. Simplesmente é fácil eu profetizar mudança para uma nação estando morando em outra nação. Difícil é ser Elias para profetizar que o Brasil vai ficar, que o Brasil vai mudar e ficar na nação, ver a fonte secar, ver a coisa ficar mais doida cada dia, mas eu acredito no que Deus vai fazer. Vamos para o versículo 41 do capítulo 18. Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço barulho de uma chuva pesada, ou de uma abundante chuva, igual diz aí, eu estou lendo aqui na versão NVI. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o monte, até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão, e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Olha isso aqui. O servo voltou e disse, não há nada lá. Disse ele, 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Meu Deus, existe algumas fases ou momentos da nossa vida onde o maior teste não é a dor, não é a luta, mas o maior teste é lidar com o silêncio. O maior teste é lidar com nem com não, nem com sim, é o silêncio. É a pausa, parece que está no meio de uma conversa, que essa conversa é interrompida e não foi bem concluída. Sabe quando você começa um assunto e não termina? E as coisas, quando demoram a ter um desfecho, vai gerando incômodo na gente. O que será? Como é que vai ser? Meu Deus, tem algo incomodando. Então você continua crendo, mas não vem um sinal. Alguém já sentiu assim? Só eu? Você crê, mas não vê um sinal. Você tem uma promessa, mas não aparece nenhuma evidência, tipo assim, nenhum sinal de melhora. Você tem fé, mas não tem resposta. Deus, eu creio, mas dá um sinalzinho aí, né? Levanta alguém para me dar uma palavra. E é justamente nesse lugar da espera, nesse lugar do silêncio, que muitos desistem,
que muitos abandonam, que muitos desistem de crer, que muitos desistam de sonhar, que muitos desistem de acreditar, e é difícil andar, é difícil caminhar, mesmo tendo uma palavra, uma palavra profética, uma palavra de esperança, mas quando ao teu redor as pessoas estão dizendo, não tem nada lá. E aí? Nada. Quem já ficou assim? É a agonia da espera. E aí? Entrou o depósito? Vendeu, vendemos no contrato. Entrou? Não. Entrou? Nada. Aí tu liga 4 da tarde de novo. E agora? Nada. 3 dias. E aí? Nada. Ou você, ou a entrevista de emprego, foi a melhor entrevista, está garantido. A qualquer momento o telefone vai tocar. E aí? Aí você fica assim, não, vou esperar porque eu não quero ser invasivo, né? Quero ser educado. Mas por dentro tu está uma pilha. E aí daqui a pouco você passa 2 dias, você liga e ainda nada. É porque o diretor ainda não... Nada. Ou um exame que você faz e depende daquele diagnóstico para saber o que vai fazer, que remédio tomar. Já saiu o resultado? Olha, ainda não. Nada. É complicado, é difícil continuar esperando quando tudo ao teu redor está dizendo não tem nada lá, mas hoje Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra. E o título dessa palavra nessa noite é: não há nada, mas haverá. Você pode falar para a pessoa, eu não sou disso, mas hoje eu vou falar. Só agarrar a pessoa que está do seu lado e falar, não há nada, mas haverá. Não há nada, mas haverá. Não há nada hoje, mas eu não posso dizer sobre amanhã. Eu não posso dizer sobre depois de amanhã. Eu não posso mais, eu sei que... Meu Deus, Deus te trouxe aqui. O fato de não haver nada hoje não significa que não haverá amanhã. A resposta pode chegar a qualquer momento, porque Deus trabalha no invisível antes daquilo se manifestar no visível. Deus é um Deus que trabalha nos bastidores. O céu pode estar em silêncio, mas Deus está agindo. O campo pode estar seco, mas eu já ouço o barulho de chuva. Elias, acho que Elias, todo profeta sente aquela agonia. Meu Deus, eu tenho que falar isso mesmo, eu vou falar. Já ouço barulho de chuva, mas o céu não tinha uma nuvem. Já ouço barulho de chuva, não sei se onde vai vir, isso é coisa da minha cabeça, acho que eu estou maluco demais. Acho que esses 3 anos e meio de corre, de esconde, de sobe para cá, mata profeta falso, encara esses caras. Meu Deus do céu, eu já ouço um som. Acabe, mete o pé nos teus cavalos, nas tuas carruagens, porque vai vir uma enchente. E profetas são meio loucos. Profetas são os primeiros a sorrirem e os primeiros a chorarem. Profetas estão rindo quando todo mundo está chorando, e profetas estão chorando quando todos estão rindo. Porque Deus revela coisas específicas aos seus profetas. O campo pode estar seco, mas haverá chuva. O ventre pode estar estéril, mas a promessa continua viva. Não há nada, mas haverá. Imagina um agricultor que prepara a terra, olhando para a terra seca, anos sem chover, mas ainda assim ele continua cuidando, limpando o terreno, preparando, deixando as sementes no lugar, porque está seco hoje, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer essa semana que vem, eu tenho que estar preparado. Quem não prepara o campo, não pode receber a chuva. Você tem que preparar, continue deixando a terra limpa, mesmo que esteja rachada. Continue deixando a casa em ordem, mesmo que pareça que não tem sinais de mudança. Continue mantendo a tua mente em paz, teu coração firmado em Deus. Continue mantendo a tua fé intacta, porque a esperança de Elias não estava naquilo que ele sentia, nem naquilo que ele via, mas naquilo que ele cria. Deus havia conduzido ele em todo esse processo, e a palavra, Elias confiava naquilo que Deus havia falado com ele. Eu vou trazer agora chuva sobre a terra. Mas Deus não tinha dado data, Deus não tinha dado o momento exato em que iria acontecer. Deus só disse assim, eu vou trazer. E isso é agonia. É aí que a gente entra na agonia, quando Deus fala, mas entra aquela música de suspense. Ele falou, e é aqui que Elias está. Onde que Elias está? Entre a promessa e a manifestação. É onde muitos de nós estamos aqui.
entre a promessa, tem a promessa, mas ainda não se manifestou. E eu quero dizer que ainda não se manifestou. Ainda não se manifestou. Ei, repita comigo, ainda. Ainda, porque Deus trabalha com o tempo, não no meu tempo, mas no tempo dele, ele faz tudo acontecer de maneira bela. Agora, quando a resposta não vem, como eu tenho que me posicionar? E a gente aprende com Elias, e vou ser rápido aqui. Enquanto a resposta não chega, não se mova. Não tome decisões precipitadas. Mantenha-se na posição. Ele havia escutado o som, mesmo olhando para o céu, vendo o céu limpo, e nada. Ele enviou o servo, e nada. Quando verificou novamente, nada. Mesmo assim, ele permaneceu. Diz a palavra que ele estava com a cabeça entre os joelhos, e ali ele ficou, ele nem levantava, ele só vinha, e aí? Nada, e aí? Nada, e aí? Nada, volta lá, velho. Volta lá, até ver alguma coisa. Eu vou ficar aqui na minha posição, eu vou ficar prostrado, eu vou ficar aqui. Ele havia recebido uma palavra. Muitas pessoas perdem milagre porque saem do lugar antes do tempo. Muitas pessoas perdem milagre porque se distraem, ou querem fazer na força do seu próprio braço a coisa acontecer. Elias esperou, porque quando se abandona a posição, se perde a visão da promessa. Se perde a visão da promessa. Se Deus mandou esperar, espere. Se Deus mandou permanecer, permaneça. E se você já ouviu o som, é apenas uma questão de tempo. Se o Espírito falou contigo, celebre e aguarde, porque é questão de tempo. Não há nada agora, mas daqui a 5 minutos pode haver. Não há nada hoje, mas haverá amanhã. Sim, havia um peso emocional, mas Elias não desistiu, porque a fé verdadeira não é demonstrada quando tudo está funcionando bem. A fé verdadeira aparece quando não tem nada acontecendo. E a demora da resposta de Deus não significa negação de Deus. Significa preparo. Preparo. E Deus não tem problema com os milagres, com as respostas. Deus primeiro prepara você. O problema não está em Deus. Deus está preparando você para aquilo que você pediu quando vier não seja desperdício, não seja usado de maneira errada ou no tempo errado. Deus é o Senhor do tempo. Deus faz tudo acontecer. Então o relógio a questão é que às vezes o nosso relógio não está no mesmo ponteiro do relógio de Deus, né? A gente é acelerado demais, a gente é agitado demais. Tem gente que está esperando há 2 anos, tem gente que está esperando há 30 anos, tem gente que está esperando há 1 semana. Mas a questão é que Deus, e essa frase ela é conhecida, Deus ele nunca chega atrasado. A resposta de Deus nunca chega atrasada. Então, eu quero inspirar você nessa noite. A palavra aqui é de fé, é um culto de vitória. Então, continue profetizando, continue crendo, continue caminhando, continue esperando, continue, chore se precisar, bote a cara no pó. A minha mãe tinha mania, já sabia isso os antigos, orar com a cara no pó. Quem é dessa época aqui? Muito poucos raízes, né? Minha mãe era dessa, pastor. Minha mãe, quando o negócio estava pegando, minha mãe colava a cara no chão e orava. Ela, menino, meu ajoelha, bota a cara no pó. Bota a cara no pó. E o medo gritando aqui, as vozes contrárias aqui, um monte de coisa acontecendo aqui. E minha mãe, meu filho, é na oração, bota a cara no pó. A gente quer resolver as coisas espirituais das armas carnais. A gente quer defender a nossa honra na internet, porque nos criticaram. Meu irmão, bota a tua honra na cruz do Calvário, bota o teu nome na cruz do Calvário, sabe? Bando de crente que quer resolver as coisas espirituais com coisas carnais. Entenderam que é uma batalha. Nossa luta não é contra carne ou sangue. Terceira coisa, né? Eu falei a primeira, que é não se mover. A segunda, eu até passei, que é persevere quando não há sinais. E a terceira, ore até que o impossível se renda. Ore até que o impossível
se renda. Tiago vai dizer que Elias era homem como a gente, sujeito às mesmas paixões que nós. Então, queridos, o mesmo poder que os homens, que os grandes heróis da fé tiveram, nós temos hoje. Ah, mas Elias é Elias. Ah, mas você é Marcelo. Você é Odilon. Você é Fernanda. Elias foi Elias. Mas maior é Deus. Eu sirvo ao Deus de Elias. O mesmo Espírito que estava sobre Elias é o que estava sobre Cristo, é o que está sobre a minha vida. Eles só foram heróis da fé porque começaram com eles, porque eles tiveram nada de melhor do que nós. Nós somos heróis também. Nós podemos ser heróis da fé hoje, 2026. Oh meu Deus, ninguém deu amém. Você está... Por quê? Tiago fala isso. Elias tinha os mesmos sentimentos que nós. Então se tinha, ele tinha cansaço, ele tinha angústia, mas continuava orando, sabe? Ele sentia medo. Ele se sabe que ele ficou deprimido numa caverna, com medo, mas ele continuava orando. E aqui a gente precisa entender que oração não é apenas pedir, é permanecer. Orar é insistir, orar é guerrear, orar é confiar, orar é invadir o impossível. O inferno treme quando a igreja ora. Quanto maior a vontade de desistir, maior deve ser a sua determinação de orar. Ore, eu vi alguém falando isso, ore até que você tenha vontade de orar. Porque a gente não tem vontade de orar, meu irmão, vamos ser sinceros. Às vezes a gente é tão consumido na luta que a gente só fala, ai Jesus. Sabe aquele dia que você fala assim, eu não vou nem orar, estou cansado, eu vou deitar, vou tomar uma praia e vou capotar, porque eu não estou em força nem para orar. Até essas orações que não conseguem ser expressas em palavras, até a oração da alma cansada. Mas não pare de orar. Mas porque se você for esperar ter vontade de orar, você só vai ser levado para orar quando tiver um testemunho para contar. Ou então quando a coisa acontece assim de imediato. Aconteceu, ai Jesus tem misericórdia, mas aí esquece. Aí começa a pegar na agenda, quem pode resolver, quem pode me ajudar, quais são os meus contatos, o que eu posso fazer? E aí ele não ora mais. Tem gente que é igual Jonas, só deixa para orar quando o cerco aperta, no ventre da baleia, no fundo do mar. Porque o texto vai dizer que Jonas não orou em nenhum momento quando Deus falou com ele. Ele só foi lembrar que ele era um profeta fujão depois de ser engolido pelo peixe. Você vai deixar o extremo acontecer para orar? Uma igreja que não ora é uma igreja fraca. Um crente que não ora é um crente fraco. Um crente que não ora em línguas é mais fraco ainda. Quarta coisa. E outra coisa que você precisa entender, uma última coisa sobre oração é que a oração não muda apenas as circunstâncias, ela muda quem está orando. Ah, você não entendeu. Eu vou repetir isso aqui. A oração não muda apenas a circunstância, a oração muda você. A oração muda você. A oração muda você. Quarta coisa, alimente a sua esperança. Esperança bíblica não é otimismo. Sabe, esperança é expectativa baseada na promessa de Deus. Na promessa de Deus. Elias continuou esperando porque conhecia aquele que havia feito a promessa. Ele sabia, se Deus falou, vai acontecer. Se Deus prometeu, vai cumprir. Se Deus começou, Ele vai terminar. A esperança é a ponte entre a promessa e o milagre. A esperança é a ponte entre a promessa e o milagre. Então pare de alimentar os seus medos. Não alimente a dúvida, não alimente as vozes contrárias. Alimente a palavra, alimente a fé, alimente a esperança. E quinta coisa que podemos aprender com Elias: não tenha vergonha de esperar. Porque as pessoas zombam de nós enquanto esperamos. As pessoas querem nos paralisar enquanto esperamos. Elas querem nos... Existem os desmotivadores profissionais. Nós somos rodeados por desencorajadores profissionais. Não tenha vergonha de esperar. Não tenha vergonha de dizer, estou esperando. Tem gente que fala, você ainda acredita nisso? Quantos aqui já ouviram essa pergunta para dentro da cara? Você ainda acredita nisso? Você ainda está esperando isso?
Você ainda está esperando o teu marido transformar, você ainda está esperando o teu filho ser salvo, você ainda está esperando, você ainda acredita nisso, você ainda acredita que Jesus vai voltar, você ainda acredita em evangelho, você ainda acredita, você ainda continua orando, você continua indo para a igreja. Quem já ouviu isso aqui alguma vez, gente? Você continua indo para a igreja? Minha filha, sai daí, vem para o mundo, vamos viver. Não se envergonhe de esperar. Não tenha vergonha. E a sua resposta, quando alguém vier, você continua? Sim, continuo. Você continua crendo? Sim, continuo. Você ainda continua orando para aquilo? Sim, eu continuo esperando, eu continuo orando, eu continuo confiando, porque eu não ando por sinais, eu ando pela palavra. E precisamos entender que a fé não consulta as circunstâncias antes de continuar acreditando. Deixe zombarem, deixe questionarem, deixe duvidarem, mas permaneça firme. E aí na 7ª vez, não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: tem uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem, está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Vem tempestade aí. Vem água na palavra é bênção, água é resposta, água é movimento, é provisão. Uma pequena nuvem, pequena para os homens, mas suficiente para Deus. Oh, queridos, Deus gosta de começar grandezas através de pequenos sinais. Nós desprezamos as pequenas coisas, porque somos uma geração hoje viciada no mega promoção, mega batata, mega refrigerante, mais R$1 uma batata de 2 quilos, mais R$1 um refrigerante de 1 litro, mais mega, o espaço Comfort Ultra Mega Plus Buster, é a cama King Plus Master Size grande, é o espelho, tudo que é mega, salta aos nossos olhos. Mas eu lembro de quando Deus chegou para Gideão e falou assim: Gideão, eu tenho uma parada para fazer contigo, mas teu exército é grande demais. Gideão, peraí, os caras são 128 mil, eu tenho 32, não, tá muita gente. Resumindo, encurtou para 300. Deus é aquele que às vezes nos encolhe. Oh meu Deus, Ele nos encolhe para extrair grandeza daquilo que é pequeno, que parece que é insignificante. É a pequena botija de azeite, é a pequena farinha com um pouquinho de azeite que fez pão e a farinha não faltou e o azeite transbordou na casa da viúva. O que parece pequeno para você pode ser o começo de algo extraordinário para Deus. Ei, você consegue celebrar as pequenas coisas? Você só está esperando o mega se realizar para dar o culto de ação de graças? Pastor, estou orando pelo meu marido, ele chegava em casa todo dia bêbado, agora só chega sexta e sábado. Houve um avanço. Ele chegava de segunda a segunda, agora ele só chega sexta e sábado. Daqui a pouco vai falar: só sábado. Acabou. Sabe o que acontece? A gente não agradece os pequenos avanços. Pastor, eu não conseguia ler a Bíblia, mas hoje já consigo ler 5 minutos. Amém. Pastor, eu não conseguia orar 1 minuto, já estou orando 10 minutos. Tenho orado todo dia, estou conseguindo fazer uma devocional. Celebre o avanço. Lembra daquele homem que Jesus tirou da aldeia, cuspiu no chão, tocou no olho dele? O que você vê? Eu vejo homens como árvore. Para quem não via nada, vê vulto. É um avanço. Pequenas melhoras. Aí veio o poder do segundo toque.
que libertou completamente. Há o poder do primeiro toque, que tudo pode acontecer, mas às vezes Deus vai fazendo por etapas. É o primeiro toque, aí o segundo toque, aí o terceiro toque, completa. Não queira dizer para Deus, ensinar Deus a ser Deus. Às vezes a gente quer chegar para Deus e ensinar, não, vai ali, toca agora, vai ali, abre agora vem cá, faz. Deus não é meu garçom, Deus não é meu servo. Eu sou servo dele, do tempo dele, da vontade dele, do jeito dele, da maneira dele. O meu papel é crer, o de Deus é o de realizar. Ele realiza no tempo dele. Então talvez tenha alguém aqui hoje que esteja olhando para o céu e sua vida está dizendo: não há nada, não tem um sinal, não vejo uma mudança, não vejo um sinal de cura, não vejo um sinal de melhora, não vejo restauração, não vejo provisão, não vejo saída. Mas Deus mandou aqui eu nessa noite dizer para você: não há nada, mas haverá. Fique em pé no seu lugar. Haverá cura, haverá restauração, haverá provisão, haverá renovo, haverá resposta, haverá chuva, porque o mesmo Deus que enviou o fogo no altar é o Deus que envia chuva sobre a terra. Deus controla o fogo e a chuva, os ventos, os animais, as árvores. Ele não mudou, Ele continua fiel, Ele continua poderoso, Ele continua governando. Eu creio, comece a ouvir pela fé o som da chuva.